Olá, boa tarde, que a graça do Senhor, ela inunde o seu coração nessa hora. Amém. É um Sejam prazer bem-vindos. estarmos juntos em volta daquilo que pode dar uma direção de alegria, que é a palavra de Deus, né? Sim. Por isso eu começo com Filipenses, capítulo 4, verso 1, alegrai-vos sempre no Senhor. Digo-vos outra vez, alegrai-vos no Senhor. Amém. Essa é uma semana da alegria, onde olhamos para o mundo inteiro e vemos a graça de Deus, vemos o poder de Deus, Sim. onde as pessoas se curvam diante daquele que se manifesta dos céus e traz o favor sobre as nossas vidas. Aleluia. Mesmo no meio de caos, eu e você podemos desfrutar desse favor de Deus. Sim. Seja bem-vindo ao nosso programa. Queremos dizer que esse ano será o ano onde vamos encerrar o nosso programa. Ao meio-dia vamos repaginar tudo, vamos fazer algo que dê mais sentido, um horário mais adequado para que as pessoas possam desfrutar. Então, tivemos essa experiência da pandemia e seguimos em diante, mas vemos que agora precisamos dar novos ares para os nossos encontros. Sabemos que Deus já está preparando algo maior, melhor, para vivermos no tempo de 2023. Amém. Glória a Deus. Eu quero ler para você Lucas 1, 37 e 38. A Bíblia diz, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Veja, a palavra de Deus é cheia de promessas. Amém? A palavra de Deus tem aquilo de que você necessita. Se você agir como Maria, recebendo a palavra do Senhor como ela recebeu, e ela disse, que se cumpra em mim a tua palavra. Então, cada vez que você põe olhos e ouvidos na palavra do Senhor, se você agir como Maria e disser a si mesmo, a si mesma, que se cumpra em mim esta palavra, Senhor. É a palavra do Deus vivo, é a palavra invencível, que não volta vazia, é poderosa para operar. Ela não volta para ti sem fazer aquilo para que o Senhor a enviou. Que se cumpra em mim agora essa palavra que o Senhor fala comigo. Então haja como Maria e você vai ver a palavra de Deus se cumprindo na sua vida. Amém? Amém. Eu acho interessante que quando você começa essa conversa sobre Maria, ela é uma escolhida de Deus. Sim. E não só porque você é escolhido de Deus, você está isento de algumas situações adversas. Ela, quando escuta todo o anúncio do propósito de Deus para a sua vida, no verso 29 desse mesmo capítulo, já que você abriu de Lucas, você vai entender o contexto e você vai ver o que acontece dentro do coração dessa mulher. Sim. Há uma intervenção de anjos, sabe? E olha o que diz a palavra. Vamos lá. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Algumas coisas, quando elas se propõem a aparecer na nossa vida, a princípio parecem ser confusas, né? Às vezes gerando até conflitos, preocupações, mas Deus estava anunciando a ela o que Ele queria. Sim, e às vezes o propósito. às vezes acontece isso com as pessoas. Deus tem um plano, tem um propósito para a vida delas, mas elas se tornam... às vezes ficam até perturbadas, ansiosas, porque há um conflito entre o teu querer e o querer do Senhor. E aí que está, Deus está mostrando que há algo maior para a vida dela, há algo melhor para a vida dela. Então ela tinha um sonho de casar, ela tinha um sonho como qualquer pessoa. E aí nós olhamos para tudo isso e Deus começa agora a dar direção a essa mulher. Deus, há um lugar que às vezes ela estava pensando e Deus tinha outros tipos de pensamento. Eu gosto daquela passagem que diz que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Amém. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Sim. Né?
os pensamentos do Senhor são mais altos, seus caminhos são mais altos. Então, quando nós nos sujeitamos ao Senhor, não precisamos ficar em pânico. E quando o ficamos, o Senhor envia seus anjos para trazer a direção correta. Assim como José. José também ficou perturbado, as coisas ficaram confusas. Sim. Porque a gente olha para o Natal e achamos que tudo é bonito. Mas há um pano por trás de tudo, de fundo, da estrebaria, dos presentes, dos magos, das dos pastores, situações, dos anjos cantando, que as pessoas não gostam de ficar lembrando. Mas é uma necessidade de lembrarmos que no meio de tanta batalha, há uma celebração nos céus. Né? O favor de Deus se manifesta. Ela ia gerar a palavra dentro dela. A palavra foi enviada de Deus para ela. Ela ia gerar, ela ia dar luz à palavra que é Cristo. Sim, no natural, essa mulher, no verso 29, ela ficou perturbada. Mas olha o que diz o verso 30, por favor. Vamos o verso ver. 30 dá um alívio, e é isso que nós precisamos entender. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. E o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Mas olha, volta no 30. 30. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Sabe, Deus agora está dando uma direção a ela, daquilo que vai ocorrer na vida dela. Isso gera medo. Mas Deus é o Deus que remove essas coisas. Não temas. Ele promove a paz. Ele é o promovedor da paz. Sim. Você pode, mesmo vivendo dias onde você vai confrontar com inseguranças, mas o Senhor diz assim: eu sou o teu favor. Eu vou operar na tua vida, eu vou fazer a obra na tua vida. Sim. Eu sei que é um monte de perguntas, mas o Senhor muitas vezes não dá a resposta. Ele dá a paz. E é isso que a gente precisa entender. Você vai passar por alguns ciclos estranhos, algumas temporadas que às vezes a gente não entende, talvez você esteja no meio dela. São ciclos na nossa vida, que apenas você tem que seguir e ouvir a direção de Deus. Então, o José está cheio de incerteza, ele tem uma reputação, ele está lidando com um monte de coisas dentro dele. Então, épocas de incerteza. Como é que a gente navega nessa época de incerteza? Nós precisamos da manifestação do Senhor, do favor de Deus em nossas vidas. Por isso que o anjo disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Achaste favor. Maria foi favorecida. Né? Era um anúncio de algo que ela ia receber da parte do Senhor. Sim. Ela não tem sinal, ela não tem nada, ela não tem os seus pés inchados, né? Mas o desejo era algo que estava dentro do coração dela. E algo, nada está aparecendo, mas ela está grávida. É interessante, né? Que muitas vezes as coisas elas não têm nenhum sinal da gravidez. Sim. Mas elas estão dentro de nós. Sonhos estão dentro de nós. Sim. Sabe, quando eu vejo o Natal, Célia, são esses sonhos que Deus pôs dentro de nós. Ele colocou um sonho dentro dessa mulher. Mas não tinha sinal nenhum, seus pés estavam normais, sua barriga ainda estava normal, tudo estava normal. Mas o Senhor está mostrando que Ele é um Deus que vai gerando coisas na nossa vida. Filipenses 2,13 fala isso: tanto o querer quanto o efetuar, Ele é do Senhor. Então, alguns desejos que chegam a nós, chegam às nossas vidas, partem da parte de Deus. Sim. É como uma gravidez, ele vai crescendo, vai sendo germinado, e as coisas, mas eu não estou vendo nada, eu não estou, mas Deus está atuando. A palavra, a promessa está germinando, não é? Às vezes a gravidez tem seus sinais, né, de enjoos, de mal-estar. Só porque você não está aparecendo, você não está tendo nada disso, já está aí. Quando você começa a crer. Então a fé é isso. Natal também é celebrar uma vida de fé.
O meu justo viverá da fé. Sim. Então, Jesus, o autor e consumador da fé. O favor de Deus que vem através do seu Filho faz com que você acredite que você vai viver aquilo que você não está vendo, mas que você vai vivenciar na sua vida. Então, pastor, isso se aplica a mim? Claro, se aplica a todos nós nessa hora. Sim. Então, esse é o plano de Deus para todos. Para todos. Né? O que me encanta em Maria é a atitude dela para com a palavra. A atitude que nós devemos ter para com a palavra de Deus. Que se cumpra em mim, conforme a tua palavra, conforme tu disseste. Eu estou aberta para a tua palavra. E o verso fala o seguinte: porque para com o Senhor não há impossibilidade nenhuma em nenhuma das suas promessas. Não há impossibilidade. Maria Deus enviou a palavra, Ele já vai tinha cumprir. Semente dentro dela, então acabou. Jesus está nela. Então o favor do Pai está nela. Se Jesus está em mim e você, nós temos o favor de Deus. E hora nenhuma ela preocupou com tudo aquilo que ela ia enfrentar na vida dela, porque ela era de adolescente para jovem. Ela ia passar muitas situações complicadas, não é? Ela ia ser mal vista, ela ia passar situações difíceis. Mas hora nenhuma ela pensou nisso, ela pensou em receber a palavra de Deus na vida dela. E aí que está o segredo, quando ela recebe essa palavra que está na vida dela, que entra dentro dela, que é germinada dentro dela, porque Jesus e a palavra são uns, agora ela tem Jesus. Então ela tem o favor, quando nós temos a palavra no nosso coração, nós temos todo o favor de Deus. O favor não é o que Ele pode nos dar, mas o que Ele é. Para nós, o que Ele é para nós. Porque quando Ele envia a palavra, Ele vai desembaraçando o nosso caminho, para que aquela palavra se cumpra. Sim, esse é o propósito de Deus para as nossas vidas nessa época. Você que está aí conosco, né? Tem a Gabi, temos aqui o Marcelo, estamos hoje com pessoas que estão hoje correndo de um lado para o outro, né? Vendo o Natal, querendo se alimentar, né? Dá o seu okzinho aí para nós no IBC Itaúna, para a gente estar anunciando essa verdade do Senhor a outras casas. Então, a graça é isso, né? Ela vem não porque merecemos. Sim. Assim como a gente olha para trás, olhamos para a vida de Noé, Noé havia graça diante do Senhor. Então, Esther também falou isso, né? Alcançou graça. Sim. Né? Então, olhamos para pessoas dentro da Bíblia que foram agraciadas pelo Senhor. Se você não tem o favor de Deus, é porque você precisa se reencontrar com Ele. Ter um reencontro, às vezes, né? Não só um encontro, mas reencontros com o Senhor. Não pode ser uma coisa simplesmente única na sua vida. Então, Natal é esse tipo de celebração que nós estamos vivendo. Né? Meios que às vezes são tão inseguros, Deus ele se manifesta, né? Ele vem e coloca a sua graça, seu favor sobre nós. Amém. Então, muitas vezes as pessoas, a Bíblia diz que não houve portas, né, para que ele pudesse entrar ali, ela pudesse ali ser gerado o que precisava ser gerado, o Salvador. Sabe, às vezes nós fechamos as portas para ele. Nós queremos as portas que vão favorecendo a nossa vida, mas de forma equivocada. Então precisamos olhar para isso. Pessoas às vezes não querem abrir a porta para ele. Quando você... a Bíblia diz que Maria e José, quando tem essa contagem, tudo estava no plano de Deus. Né? Tanto é que o profeta no passado fala, ele vai nascer em Belém, eles tiveram, tudo empurrou para Belém. Né? A palavra vai se cumprir lá. Então, algo maravilhoso está acontecendo e há conflitos, há um conflito social empurrando tudo aquilo para Belém. Então eles vão parar em Belém, agora eles não têm nenhum lugar, não tem nada, as portas estão fechadas, mas é assim, Deus ele é fiel, né? Com as pessoas que às vezes não querem te receber, mas Ele te recebe, Ele tem um lugar aconchegante para você. Sim. Não é do seu jeito, não é do meu, mas do jeito dele. Sim. Né? Então o favor não foi só para Maria, o favor é para qualquer um que tenha
e esteja aberto a receber a Cristo como seu Amém. Senhor, a Amém. tê-lo dentro de você. Assim como Maria. Maria não fechou a porta para a palavra. Não fechou a porta. Não fechou a porta para a palavra. Então, eu deixo esse caminho para você. Abrir o seu coração. A palavra é a única que pode mudar a nossa vida, não é? A palavra é carregada de poder, do poder de Deus para transformar qualquer situação. Se você fechar a porta para ela, você não vai achar solução em lugar algum. Porque a palavra é uma semente poderosa, Pedro fala, é uma semente incorruptível, que produz sempre e nunca falha. Então, se você fechar a porta para ela, não haverá esperança para você. Você precisa abrir o seu coração, que é seu espírito, para receber essa semente poderosa. Ela é poderosa para frutificar. Sim. Ela é poderosa para mudar essa batalha sua, para enxugar as suas lágrimas, para te dar nova esperança. É só a palavra de Deus que pode fazer isso. Sim. A palavra é Cristo. Amém? E Maria não fechou a porta para a palavra. E graças a isso nós temos o nosso Salvador bendito. Nós alcançamos salvação eterna e salvação diária. Então, essa semente que vai germinando, por exemplo, a semente da paz. Jesus disse, deixo-vos a paz. Sim. Não tem amigo que te traga isso. Ninguém. Né? As pessoas estão se preparando para entregar presentes. Elas estão gastando, elas estão... Sim. Só que, quem pode te dar paz? Porque o que você tem procurado não está nos teus amigos, não estão neles. No dinheiro, na casa, nas situações, não. Estão no Senhor. É nele que está tudo que você necessita. E aí, essa é a grande diferença, que essa paz, ela vem para dividir a paz que as pessoas podem te dar, que uma situação pode te dar. Não adianta as situações estarem todas de acordo quando você não tem paz. Então, isso vai te separar das outras pessoas. Sim. Por isso que a Bíblia diz, eu conheço tuas obras. Eu sei que você não é nem frio nem quente. Eu gosto dessa passagem de Apocalipse 3:15, porque melhor seria que você fosse quente. Assim, porque você não é nem quente nem frio, estou pronto a vomitá-lo. Então, os relacionamentos, às vezes com o Senhor, de algumas pessoas, estão nesse nível. Porque elas não sabem o que querem. As pessoas preparam para tanta festa, comidas, tanta coisa, mas não preparam para Cristo. Elas não se preparam para a palavra. Para celebrar né, essa presença de Jesus que se fez carne e habitou entre nós. Ok, vamos usar essa data, é maravilhosa. Mas precisamos celebrar o Senhor. Né? Fé é algo maravilhoso. Você não vai conseguir nada, né, com um cristianismo nominal, um cristianismo morto. Não é um cristianismo de datas, né, de eventos. Né? Quando Maria vai visitar Isabel, o menino começa a pular, porque... Celebrar. Começa a celebrar. Né? E aí que está, a Bíblia fala isso. Deus vai te dar parceiros para celebrar. Pessoas que vão sempre estar te levantando. Sim. Sabe, colocando você para celebrar. Sim. E a Bíblia diz que Maria precisava de Isabel, Isabel precisava de Maria, então agora as duas se encontram. Sim. Deus é Deus que cumpre a sua palavra. Sim. Né? Deus e confiável. João Batista veio preparando o caminho para o Senhor. A Bíblia diz que ele não é homem para que minta, né? Sim. Então o que ele falou vai acontecer. Então, guardem isso nesse dia, guardem isso na vida de vocês. Sim. O Senhor sempre terá resposta, mas não é daquilo que nós queremos muitas vezes. Essa resposta vem do jeito dele. Então, eu sei que você está aí e você precisa abrir a porta para que Jesus agora comece a ser gerado dentro de você de uma forma diferente. Sim. Assim como Maria se abriu
a palavra queria nascer de uma forma diferente. E é isso que Deus está querendo, né? Olha, esse espaço. Sim. Eu gosto de pensar também que Deus tem boa vontade para com o homem. Que Deus se importa com o homem. Quando Ele enviou Cristo, Ele está mostrando a boa vontade dEle para conosco, de nos levantar da situação em que nos encontramos, de nos curar, de nos elevar dessa humilhação, dessa vergonha, dessa coisa que nos pôs muitas vezes em covas, não é? Em cavernas, em cativeiros. Deus tem boa vontade para com a sua vida. Quando Ele enviou Cristo, porque Ele mostrou. Onde Ele começa esse propósito? Ele começa esse propósito no meio de tantas rejeições. Ele começa esse propósito de te levantar no meio dos conflitos que estão acontecendo. Ele começa a nos favorecer onde todos fecham as portas, mas isso não quer dizer que nós estamos descobertos. Ele começa a nos favorecer nos lugares que às vezes são mal cheirosos. Ele está ali conosco dizendo, eu estou aqui, estou te levantando para um tempo diferente. Foi assim que ele veio, ele nasce desse, ele conhece os ambientes, o que está por trás de tudo isso, né? E eis que eu trago novas de grande alegria. Como é que você vai receber essa alegria se você não abrir o seu coração para Jesus? Você jamais experimentará essa alegria, porque a alegria deste mundo é passageira. As pessoas decepcionam, as situações estressam, não é? As pressões da vida roubam o ânimo. Então, como é que você vai experimentar essa grande alegria, nova de grande alegria, se você fechar o seu coração para esse Jesus que é grande alegria, que pode mudar tudo na sua vida? Aí você não experimentará essa nova de grande alegria. Que você abra o seu coração nesta hora, porque Deus quer que você seja alegre, não que você ande abatida, ou abatido, triste, sem esperança. Deus nunca te projetou para isso. Ele nunca te criou para isso. Então, que você se eleve a essa posição em que Cristo te quer. Porque Cristo é a sua vida, é a sua própria vida. Não há vida sem Ele. Não há plenitude sem Ele. Você jamais experimentará algo semelhante a Ele. Não, nesta vida, nas situações das pessoas, jamais. Então, abra o seu coração para essa alegria que é plena, que satisfaz. Quando Ele vem, Ele está dizendo, olha, já está pronto. O processo agora tem o seu início. Sim. O início é quando nós recebemos. Sim. Quando recebemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nossa vida é transformada, é mudada. Sim. O favor dele está conosco. Sim. Né? Nós somos favorecidos. Ele está nessa hora, sim. Está te curando. Sim. Não tem que esperar a batalha até que a batalha termine. Não, você já é uma pessoa vencedora. Você já é um vencedor. Sim. Quando você o tem como seu Senhor. Por isso que Maria abriu-se à direção do Senhor. Porque ela correu todo o risco, sim, né, sobre a sua carne. Porque pensar aqui nessa terra somente, a Bíblia diz que seríamos os mais miseráveis dos homens. Algo eterno que está nascendo. Algo que ninguém tem o poder de parar. Sim. Que é o próprio Senhor na tua vida. Reconheço-o nessa tarde. Reconheça-o como seu Senhor. Celebre. Não celebre simplesmente uma tradição. Celebre a Cristo. Sim. Sabe, dê a Ele a glória que Ele merece. Dê a Ele o centro das atenções. Não seja um presente, não seja simplesmente estar perto de pessoas. Não, dê a Ele o centro do teu coração. Dê a Ele o centro dos seus desejos. Não tenha expectativa nesse mundo. Tenha expectativa nele.
A Ele você pode ter toda a expectativa, porque Ele vai preenchendo, Ele vai trazendo o que você necessita. Então, pastor, a possibilidade de mudar a minha vida, de eu ter uma vida diferente, pois essa possibilidade é única, é Cristo. Há uma possibilidade de você escrever uma nova história, de deixar as coisas velhas para trás, as coisas angustiantes da sua vida. Há uma possibilidade, essa possibilidade Deus enviou. É Cristo, corra para Ele. Essa é a possibilidade, o poder operante em nós, é Cristo Jesus. Eu quero entender que o Evangelho é também para aqueles que estão bem, mas que precisam entender que celebrar o bem é olhar para o Senhor. Talvez você não esteja angustiado, não esteja aí com enfermidade, não esteja aí com batalhas, mas você precisa aprender a celebrar sem Jesus, de forma correta. Sim, sem Jesus faltou tudo, não é? Você precisa dele, você precisa ter essa experiência de revelação ao seu coração. Abra seu coração nessa hora. Reconheça-o como teu Senhor, como teu único e suficiente Salvador. Reconheça e diga: Senhor, vem reinar em mim, seja o centro dos meus desejos, seja o centro da minha atenção. Não seja um filho, não seja um emprego, não seja uma casa, não seja uma viagem, não seja o meu descanso, não seja... Eu não quero ser o centro. Ele veio para ser o centro. O Natal é celebrar o centro de todas as atenções para Ele, não para nós. É para Ele. As pessoas sempre estão indo a Jesus olhando para si, mas nunca olhando para Ele. Não, olhe para Ele. E essas coisas que estão te afetando vão perdendo as forças. Aquilo que está te incomodando não vai te incomodar mais quando você tiver os seus olhos fixos nele. Maria começou a dar atenção ao anjo que veio falar com ela. José começou a dar atenção ao anjo. Hora de sentar, hora de ele ficar, hora de sair, hora de ir embora, hora de fugir, hora de voltar. Ele tinha todas as direções. Deus é um Deus de direções. Natal é essa grande celebração. Esse é o pano de fundo do Natal, onde o Senhor intervém em todo o nosso andar. Porque Ele tem o caminho certo, Ele tem a verdade. E a verdade é que nos liberta. Amém? Olha, dá uma olhada quem está com você, minha filha, em nome de Jesus. Eu Carolina... acho que o meu não entrou aqui não, no Facebook, não. Só o anterior que está aparecendo aqui. Pode falar. Eu vou pedir a nossa assistência técnica aqui, que venha dar uma olhada. Agora sim. A Carolina está aqui, Isabel também está dizendo, graças a Deus, porque o Senhor tem nos dado uma família nesses dias, e a família de Deus, né? Amém. A Glória Cláudia, a Deus. né, está aqui conosco, Antunes dos Santos. Deus Boa abençoe. tarde, queridos pastores, maravilhoso tempo, precioso conosco. Não participo todos os dias, mas sempre estou ligada no Senhor. Amém, querida? Amém. Deus abençoe sua Amém. vida. Uma hora, por isso estamos revendo, vamos repaginar tudo isso para o ano que vem. É para termos um horário mais adequado. Ou também poderemos ter só um encontro, às vezes, para que as coisas caminhem diferente. Porque na hora do almoço é bem corrido, não é, amor? Então, as pessoas, Deus vai nos dar sabedoria para arrumarmos um horário excelente. Temos vários encontros na nossa comunidade que você pode estar acessando também. E eu sei que você não estará descoberto de oração em momento nenhum, em nome de Jesus. Está aqui a Carolina também comigo. Deus abençoe. Tarde abençoada. A Romilda Rios, Deus abençoe a sua vida. Abençoe. Um abraço, querida. Obrigado por todo o carinho. Pode você. Antônio Iglesias, Selma Oliveira, Deus abençoe. Abençoamos cada lar, um Feliz Natal a todos, não é? Iris Cristina, boa tarde, pastores. Abençoamos a Célia Miranda, Deus abençoe seu lar. Deus abençoe. Deus abençoe, abençoada tarde para todos, amém, Selma. Ana Maria Pedreira, em Eloy Mendes, Deus abençoe seu lar nesta hora. A Cláudia Aparecida, o meu escudo é Deus que salva os retos de coração. Aleluia. Aleluia. Palavra de Deus. O Senhor é aquele que nos sustenta, que nos põe em pé. É a nossa alegria. Amém? Um Feliz Natal
né? Feliz Esse é o nosso Natal. encontro, o nosso Sim. último encontro aqui antes do Natal. Depois, Sim. semana seguinte, estaremos Deus um quiser. período aqui, se Deus permitir, estaremos encerrando esse período ao meio-dia, mas estaremos vindo com algo diferente para você, eu Sim. creio, em nome de Jesus. Sim. São desde o ano em que enfrentamos a pandemia, estamos juntos nesse horário. E foi né, muito incansáveis, necessário. É um horário período, é um que foi, ciclo. Né? um horário ciclo, meio o complicado, ciclo, não, o horário mas é que ótimo, foi é. muito necessário na época em que ninguém horário podia maravilhoso. vir à igreja, não é? É o horário que está todo mundo junto, não é complicado. Sim, né? é complicado assim, por causa do horário de correria, de leva a criança à escola. É um horário assim. que as pessoas estavam em casa, né? Mas estamos aí, né? Deus vai tratando, dando a graça. Dando direção. Que bom que você está conosco Sim, nessa hora. sim. Que Deus dê o calor do seu espírito a você. Sim. Lembre-se, Natal, Jesus nascendo dentro das pessoas, assim como nasceu através de Maria, né? Sim. A semente foi germinada ali. Né? Que você permita que essa semente, que é a palavra, ela seja germinada em você. Sim. Se você der espaço para essa relação maravilhosa com Deus. Amém. A Ana Maria está desejando um Feliz Natal a nós e a toda a família Amém. Central. Ana Maria de Eloy Mendes. E ela disse o seguinte: foi bênção esse período. Sim. Que Deus continue abençoando vocês. Amém. Amém. É verdade. Foi maravilhoso. É maravilhoso esse período, sim. A Ana Maria está falando, sentirei falta. Sim. Mas Mas temos aqui uma semana de oração, que estamos ao vivo sempre. A primeira semana de oração do mês é ao vivo. Então você pode estar participando, né, das 6 da manhã até as 7. Sim. E depois ir para o seu trabalho. Eu estava ouvindo a Elaine, ela saiu de Vancouver, no Canadá, e foi para Toronto. E ela disse como me sustentou esse tempo da palavra de Deus. Então, nós temos testemunhos de pessoas que foram realmente confortadas, sustentadas pela palavra de Deus, nessa luta pela qual nós passamos, não é? Com essa pandemia. Só Deus sabe, né? Quantas pessoas foram curadas, foram... sustentadas pela palavra. Foram reorientadas, né, a dar direção às suas vidas. Foi Era maravilhoso. Um meio que o Espírito Santo, o Espírito de Deus sempre está se movendo para coisas melhores e maiores. Sim. Amém? Amém. Amamos você, Igreja do Senhor. Uma tarde abençoada. Sim. Pai, nós colocamos cada vida em Tuas Senhor. mãos nessa hora. Nós liberamos palavras de alegria. Sim. Que esse Natal seja um Natal de revelações. Sim, que a Tua Senhor. palavra, Senhor, esteja se concretizando dentro dessas Sim, vidas. meu Pai. Nós abençoamos você que vai passar, vai estar conosco através desse vídeo, que o Espírito Santo te encha do poder Sim. e da alegria dos Em céus. nome de Jesus. Amamos você, Igreja do Senhor. Senhor Jesus. Feliz